na hora que você fala. Bom, o encurtamento real é quando o membro inferior realmente está encurtado. O encurtamento aparente é quando existe uma obliquidade da pelve e parece que uma perna, que um membro inferior é maior que o outro. Isso é muito fácil de você descobrir. Se você mede a distância, você vai medir a distância entre a cicatriz umbilical e o maléolo medial, certo? Fazendo isso do outro lado. Se essa medida dele for diferente, significa que tem uma obliquidade da pelve. Então é um encurtamento aparente. Segunda medida, que é o encurtamento real. Você marca aqui com uma caneta. Muito fácil aqui, ó. A crista tibial e aqui do outro lado também. Região mais proeminente. Então você vai fazer a medida daqui até o maléolo medial. Ok? Da mesma forma do outro lado. Encurtamentos de até 1 centímetro são normais e podem acontecer, não significam nenhum tipo. Geralmente não tem nenhuma repercussão patológica. Então, vamos continuando. Agora vou para a coxa, né? Você vai ver o trofismo muscular, é um modo de você ver. É um segundo modo de você ver também o alinhamento do joelho, o famoso ângulo Q. O ângulo Q é diferente do eixo anatômico, que é de 5 a 7 graus de válvula. Quando você mede aqui, você vai estar medindo na coxa, o ângulo de quadríceps. Você marca a tuberosidade e contrai a coxa, por favor. E se a gente contrai a coxa, você vai justamente ver esse ângulo aqui. Contrai, vocês veem que é um ângulo válvula, né? Não é um ângulo reto nem vara, ele é válvula. Normal, isso aqui é de entre 12 e 15 graus. Então, trofismo muscular, se você pode também examinar se existem diferenças aqui, examinar a presença de cicatrizes, de retrações, de manchas. No caso do nosso periciado aqui, eu noto aqui uma cicatriz na face anterior do joelho, né? Obviamente você vai perguntar e estudar o que é isso. Ele foi submetido à cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, que ele já tinha me comunicado antes. Interessante que nessa cirurgia, só por uma curiosidade, geralmente usa-se os tendões flexores, sem tendina e graças, como fonte de enxerto, ou o tendão patelar. No caso, parece que usaram o tendão do quadríceps, que também pode ser usado uma tira de tendão do quadríceps para reconstruir o cruzado. Isso já tem mais tempo, não tem nenhuma repercussão, né? Bom, então agora eu vou fazer, já aproveitar que está nessa posição, nós vamos fazer o exame do joelho. Então o exame do joelho é o seguinte: joelho, 0 graus de extensão. Uma forma de você ver isso, aperta minha mão ativamente para o paciente apertar a sua mão. Extremamente comum em processos dolorosos, em pós-operatório, o paciente não conseguir a extensão total. A extensão total do joelho provoca dor, né? Então, quando ele faz esse movimento, geralmente é doloroso. As posturas em flexão do joelho, elas provocam mais alívio. Segunda coisa que você vai avaliar aqui é a presença ou não, uma coisa muito comum também, de derrame articular, infusão de líquido dentro da articulação. Pode ser de várias origens. Você pode fazer de duas formas. Você aperta o fundo de saco aqui, ó, e faz o sinal da tecla. Em derrames articulares grandes, você vai sentir bem esse afundamento, a patela afunda e volta. Em derrames articulares pequenos, você vai fazer o que a gente chama, nem sei se isso tem escrito, mas a gente chama de sinal da onda. Vem cá, Carol, por aqui, por favor. Nesse caso, você empurra aqui o líquido que porventura existe, e faz isso aqui. Vai formar uma elevação aqui dinâmica. Isso é bom para você constatar pequenos derrames articulares. Então, movimentação, né, passiva do joelho, 0 a 130 graus, 130 a 140 graus, certo? Você pode pedir para o paciente fazer isso ativamente. Flexe os joelhos, por favor. Ok.
E interessante também, que eu gosto muito, é para na hora que você avaliar a patela femoral, você fazer essa flexão aqui de 90 graus e esticar o joelho. Você vai sentir crepitações aqui na sua mão quando o paciente tem algum tipo de alteração condral na patela. Tá? Então vamos fazer agora os testes ligamentares e meniscais do joelho. As pessoas têm um pouco de dificuldade com isso, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Então as lesões ligamentares elas podem ser isoladas ou combinadas do pivô central, cruzado anterior e cruzado posterior, ou periféricas, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral. E as cápsulas posto-medial e posto-lateral. Isso tudo pode estar combinado, levando a uma instabilidade maior. Então, o ligamento cruzado anterior, são 3 testes básicos para a análise dele. Teste da gaveta, que todos conhecem, joelho a 90 graus. Eu oriento sentar no pé do paciente. E você justamente precisa de um relaxamento aqui da região posterior da coxa e dos isquiotibiais, porque senão você não vai conseguir fazer a gaveta. Se o paciente contrair, então isso já nos denota que ele tem que ter uma cooperação do periciado. Você vai fazer isso aqui, ó, porque a gaveta é nula. Lembrar de sempre fazer comparativo contralateral. Pacientes com frouxidão articular podem ter a gaveta um pouco aumentada, e isso é uma coisa normal para aquele perfil, para aquele paciente. Você também pode fazer a análise da lesão do ligamento cruzado posterior com a gaveta posterior. Certo? Lembrar que há uma proeminência óssea da tíbia aqui de mais ou menos 1 polegada em relação ao côndilo femoral. Se isso aqui está alinhado, já pode ser uma queda posterior da tíbia. E as pessoas erram muito, porque elas fazem a gaveta anterior e acham que tem uma lesão do cruzado anterior. Na verdade, há uma lesão do cruzado posterior e a gaveta está sendo reduzida. Segundo teste importante é o teste de Lachman, né? Mais uma vez é necessário o relaxamento do quadríceps, aproximadamente 20 graus de flexão. Você vai fazer esse movimento estudando a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Totalmente normal. Vamos examinar o lado agora que foi operado e foi feita essa reconstrução alguns anos atrás. Gaveta bem simétrica e Lachman perfeito, que a gente chama de parada dura. Mesmo que ele tenha um pouquinho de translação, isso não é problema, ele para firme, ok? E terceiro teste, que é o mais específico, o Lachman é o mais sensível para a lesão de cruzado anterior, mas o pivot shift, ou chamado também de jerk test, quando você faz da flexão para a extensão é jerk, quando você faz da extensão para a flexão é o pivot. O paciente, mais uma vez, precisa estar relaxado, certo? Você vai fazer, abraçar a perna, fletir um pouco o joelho, fazer um estresse aqui em valgo. Se tiver uma lesão do colateral medial, esse teste fica um pouco inválido, ou por dor, ou se for uma lesão que provoque dor, ele não vai relaxar. Se for uma lesão total, você não vai conseguir fazer o full que você precisa para fazer o teste. Então você faz esse movimento e faz isso aqui. Paciente com lesão do cruzado anterior, quando você está estendendo, você está subluxando a tíbia anteriormente. Quando você faz isso, você reduz a tíbia, que é o chamado ressalto. Esse é o teste mais importante para a instabilidade anterior, lesão do ligamento cruzado anterior. É isso aqui, certo? Os colaterais devem ser examinados a 30 graus de flexão. Então você vai tirar a perna do paciente para fora da mesa. Eu acho bom filmar por aqui, de frente aqui. Com 20 graus de flexão, os principais restritores do valgo e do valgo são os colaterais. Nota que em extensão não mexe nada. Por quê? O pivô central lá dentro não deixa que você tenha nenhum, mesmo que tenha lesão, a abertura vai ser pequena. Então a 30 graus você faz o estresse em valgo
e o estresse em varo. Ok? Colateral medial, colateral lateral. Então, a patela ela é analisada, a patela ela encaixa no sulco troclear, aproximadamente com 30 graus de flexão. Então você estuda o tracking patelar. O que é o tracking patelar? Ela tem uma tendência a lateralizar na extensão e quando você começa a fletir, ela encaixa. O movimento é suave e tranquilo. Certo? Na instabilidade patelar, isso não acontece. Muitas vezes ela lateraliza, que é sinal do J invertido. A patela também deve ser estudada em termos da sua mobilidade, certo? Então você vai, pacientes que têm quadro de luxação patelar, instabilidade patelar, você vai fazer o teste da apreensão, em que você empurra a patela para fora. Ele não vai queixar dor, ele vai fazer uma careta, por isso, com medo que a patela saia do lugar. Então é a apreensão. E a mobilidade, que são os quadrantes que a patela pode deslocar. Se ela deslocar mais de 3 quadrantes para a lateral, significa que as estruturas mediais que sustentam a patela são incompetentes. Se ela deslocar menos de um quadrante para a lateral, significa que o retináculo lateral está tenso. O músculo quadríceps ele é mais forte na região do vasto lateral. Então a tendência sempre é que a patela crie um vetor para a lateral. Muito comum nos casos que não há instabilidade patelofemoral, mas em que há dor patelofemoral. Patela lateralizada, patela sem mobilidade, né? Então é isso, em termos do exame do joelho. Vira de barriga para lá, por favor. Eu falei com vocês que o flexo do joelho é muito incapacitante. Agora eu quero falar sobre isso um pouco. Vocês vão ver, já devem ter estudado, ou vão ver depois no material, que há uma tentativa de graduação da gravidade das limitações articulares em média, moderada ou grave, de acordo com a restrição do movimento. Então, se você tem até 1/3 de restrição da amplitude normal do movimento, médio, de 1/3 a 2, moderado, acima de 2/3 grave. Mas isso não é completamente fidedigno. Porque, por exemplo, uma pessoa que dobra o joelho até 90 graus, que não é o movimento completo do joelho, ela consegue fazer a grande maioria das atividades do dia a dia. Em compensação, se ela tiver uma contratura em flexão do joelho de 10 graus, ela vai mancar e ela vai ter sérias dificuldades para andar, para se locomover. Então, o flexo do joelho, né, que a gente chama de genuflexo, o joelho que não estica, é uma coisa muito complicada. Então, ela é bem capacitante. Então, uma da forma que você analisa é analisando a altura do calcanhar com o periciado com o pé para fora da mesa, certo? Se esse joelho fosse flexo, por exemplo, ficaria assim. Então aqui você tem a ajuda da gravidade para esticar, o paciente não tem uma contração voluntária que ele consiga, você vai ver um flexo real, tá? Voltando no quadril, as rotações também podem ser estudadas aqui, tanto a rotação externa quanto interna. Você também tem uma medida bem fidedigna das rotações, dessa forma, tá? E um teste importante também, que é o teste de Elie. O que esse teste vai falar? Ele vai falar se você tem uma contratura da musculatura do quadríceps. Você vai fazer isso aqui. Você vê que aqui, eu nem cheguei com o calcanhar na nádega, a pelve dele já começou a bascular. Olha aqui. Significa o quê? Ele tem uma contratura de quadríceps. Porque o músculo reto anterior ele passa por 2 articulações, pelo quadril e vai abaixo do joelho. Então, quando eu faço isso, a pelve bascula. Então, esse teste é para a contratura daqui, certo? Do quadríceps. Muito às custas do reto. Vamos sentar agora um pouquinho, e aí eu prefiro fazer o exame do pé dessa forma.
Só um detalhe, né? A extensão ativa do joelho é importante de você avaliar. Estende os joelhos. Se ele consegue a extensão ativa total, se vai ter um flexo, se esse flexo é ativo ou se ele é passivo, né? Ou seja, se é um flexo realmente que não tem condição ou se é por uma fraqueza muscular. Interessante também, se quiser medir, você marca 10 centímetros acima do polo superior da patela para medir circunferencialmente se tem alguma atrofia. Aqui também você pode pegar uma medida aleatória de alguns centímetros embaixo da tuberosidade anterior da tíbia e fazer a medida bilateral para ver o trofismo muscular, tanto da coxa quanto da perna. Eu já tinha ensinado para vocês no último exame que é interessante pedir para ele fazer extensão ativa. Pacientes com patologia ciática, patologia de real compressão de nervos, de raízes nervosas, radiculopatia, vão inclinar para trás e fazer esse apoio aqui, por não conseguirem fazer esse teste. Esqueci dos testes, são muito importantes, que as pessoas têm muita dúvida em relação aos testes de lesão de menisco. O primeiro deles é o agachar. Nós vamos fazer mais 2 testes interessantes. Deita aqui. Tinha esquecido. O McMurray, ele foi descrito na descrição original como um estalido. Você sente um estralo, né? Mas na verdade o McMurray hoje é usado como dor. Então o que você vai fazer? Você vai dobrar, você vai fazer a rotação interna para avaliar a interlinha lateral, o menisco lateral, e a rotação externa para avaliar a interlinha medial. Lembrar uma coisa, qualquer patologia do joelho, quando você flete muito o joelho, no extremo vai doer. Então, você tem que ir até um ponto em que não tem dor, para aí sim fazer a rotação. Rodou, doeu aqui, McMurray positivo para menisco medial, McMurray positivo para menisco lateral, certo? Esse é um teste importante. Pacientes sentem muita dor na interlinha articular, tá? Então, assim, lesões de menisco, lesões condrais, a própria patologia patelofemoral leva a dores na interlinha. Então, é muito comum a dor na interlinha e é um achado muito inespecífico. Vira de barriga para baixo, por favor. Eu devia ter feito aquela hora, mas esqueci. O teste de Apley, que é o meu preferido para detectar lesões de menisco. 90-90, muito simples. Você apoia em cima do pé, pode apoiar assim, apoia em cima do pé e faz a rotação externa. Dor aqui, lesão de menisco medial. Dor para rotação interna, lesão do menisco lateral. Certo? Pode sentar de novo. Bom, relação ao tornozelo. O que é mais importante no exame físico do tornozelo? Nós já fizemos a questão das compressões de raiz na outra aula, né? De L1 até S1. Mas o que é importante? A amplitude de movimento, em que você vai ver se tem algum tipo de restrição, e a instabilidade ligamentar do tornozelo. Para baixo. Flexão plantar. Geralmente o dobro da amplitude de movimento que é a flexão dorsal. Flexão dorsal. Certo? Flexão plantar e flexão dorsal. Filma de frente aqui, eu quero mostrar uma coisa interessante. Geralmente quando faz a flexão dorsal há uma tendência de eversão do pé, pronação como um todo. Esse movimento é chamado de pronação, devido à ação dos tendões aqui, principalmente fibulares. Quando faz a flexão plantar, a tendência maior é de inversão ou supinação, devido à ação aqui dos tendões tibiais. Geralmente os movimentos que estarão mais restritos serão os movimentos de dorsiflexão. Estabilidade do tornozelo. Malelo medial, malelo lateral, posterior à linha transmaleolar. O malelo medial é mais anterior, o malelo lateral ele é mais posterior. Você vai testar
aqui a gaveta, paciente relaxado, você vai fazer uma força anterior. Gaveta positiva significa uma instabilidade do tornozelo, lesão dos ligamentos talofibular anterior, calcâneo fibular geralmente. E o teste, que na fase aguda é doloroso, que é o teste de inversão do pé, que é isso aqui, ó. Você vai pegar e fazer esse movimento aqui e ver a distância que se faz aqui, sempre comparativo. Mais uma vez, o periciado com frouxidão articular vai ter esse teste aumentado, então você tem que fazer comparativo, certo? Então, com esses dois testes, você determina a estabilidade do tornozelo. Movimentos ativos também, vou pedir ele para encostar o pé no meu dedo. Isso, empurra meu dedo. Aqui eu estou testando os tendões fibulares. Encosta no meu dedo aqui. Aqui eu estou testando tibial, pé para cima. Põe o pé para cima e encosta aqui. Faz esse movimento aqui, ó, para dentro. Aqui, pé para baixo agora, fazer esse movimento. Tibial anterior, tibial posterior. Ok? Articulação subtalar, articulação com muito pouca mobilidade, certo? Então, em torno de 10 graus de amplitude de movimento aqui eu não estava examinando a subtalar. A subtalar é aqui, ó. Na hora que você examinar, vai ver que a articulação é muito pouco móvel, né? Extremamente pouco móvel. Então, a articulação entre o retropé e o mediopé, talo navicular, calcâneo cuboide, e a articulação, local comum de lesões, de fraturas, de sequelas, que é a articulação aqui de Chopard, aqui de Lisfranc, em que você vai testar aqui dessa forma rotacional, tá? Neuromas muito comuns aqui, principalmente no espaço interdigital, terceiro espaço interdigital, quando você faz a compressão aqui, o paciente vai queixar, principalmente mulher, queixar dor nessa região. Lembrar das deformidades em cavo, dos dedos em garra, quando você tiver alterações nos dedos, sempre olhar se essas alterações são fixas ou são redutíveis, observar como aqui não tem muito revestimento muscular, os calos, as calosidades, hálux valgus, calosidades plantares, né, que vão te dar a ideia de como é a pisada daquele paciente. Aqui calosidades no quinto dedo também. Então, basicamente, o exame de membro inferior acaba por aí. Né? Lembrar que também dois testes interessantes para avaliar a integridade do tendão de Aquiles, que é o teste de Thompson. Vou te incomodar de novo, porque é pé, tornozelo, a gente vai e volta. Deita de novo de barriga para baixo, por favor. O teste de Thompson, você vai fazer a compressão aqui, muito simples, ó. Fazer a compressão aqui, gastrocnêmio solear, o pé tem que mexer. Se ele não mexe, é porque não tem uma continuidade desse sistema aqui, que o tendão está insuficiente ou está rompido. E por fim, fique em pé, por favor. Por fim, um teste interessante também de fazer, que é o Jack Test. Mais uma vez, para pé plano, vocês veem que o nosso periciado aqui, ele tem uma tendência a um pé cavo, né? A conformidade dele é um varízio do retropé e um aumento do arco longitudinal, então o pé dele é mais cavo. O teste de Jack, quando você tiver o paciente com o pé plano, quando você faz a extensão passiva do hálux, a tendência é o cavo aumentar. Então, quem tem o pé plano flexível, que não é o pé plano patológico, rígido, quando você faz a extensão do hálux, forma-se o arco plantar. Então, era isso que a gente tinha para falar de membro inferior. Obrigado.